Tá aí, portanto, as informações do Flamengo com esse destaque aí pro Pedro Rocha e o Marcos Braz, né? Entrevista ontem do Marcos Braz, que minimizou muito essa questão da saída do Paulo Pelaip. Disse que, contrário à saída, mas que, pelo que vinham falando, de questões políticas, enfim, que ele não se sente enfraquecido dentro do Flamengo. Muito pelo contrário. A vida que vai seguir. Não, mas ele foi inteligente também, né, Calheiros? O Marcos Braz é um cara que, acima de tudo, além de um bom dirigente, é flamenguista. Ele sabe que qualquer declaração hoje um pouco mais bélica é prejudicial e nociva ao Flamengo. Não vale a pena ele entrar nessa dividida, mas eu acho que internamente, na análise que ele faz, ele sabe que ele perde força. Porque ele, junto com o Spindle, são os caras fortes do futebol, junto com o Pelaip. Ele tomou um café à tarde, né, com jornalistas, né? Reuniu os jornalistas, tomou um café e tirou várias dúvidas nesses pontos. Então, mas querendo ou não, é um cara que foi extremamente inteligente. A estratégia dele foi inteligente. Ele deixou de lado o ego pelo bem do clube. Porque qualquer declaração que ele desse aí, batendo de frente com o BAP, que é um cara que não morre de amores por ele, ou batendo de frente aí com o Landim, que é o presidente do clube, seria um baita tiro no pé. Ele deixa claro aí o descontentamento pelo fato de não terem renovado o contrato do Pelaip, mas ao mesmo tempo ele pensa no Flamengo e vê que a melhor possibilidade, já que é uma medida irreversível, não haverá talvez uma nova conversa com o Pelaip, ele sabe que se bater de frente agora por causa de ego, o principal prejudicado nessa história é o clube. Não vale a pena, não vale a pena. Vida que segue. Mas que de fato ele sai enfraquecido dessa história, ele sai. Porque o BAP, querendo ou não, ele pode ter uma influência política no clube, mas ele não é um homem forte do futebol. Não é. Os homens fortes do futebol são Marcos Braz, o Spindle, o próprio Pelaip, que lidava ali com os jogadores no dia a dia, junto com o Landim. O BAP ele tem uma força política grande no Flamengo. Tanto é que ele foi um dos principais braços ali para a eleição do Landim. Mas ele tem muita influência no futebol também, mano. Não, ele tem pela força política que ele tem, mas é um cara que administrativamente não o embate manda. O embate 2019, Landim, Marcos Braz, começa na contratação do Abel Braga. Sim. Abel Braga era o nome do BAP. O Marcos Braz não era favorável à contratação do Abel Braga. E aí acabou vindo o Abel Braga. E aí até a saída do Abel do Flamengo, eles tiveram já essas diferenças. Não, Calheiros, eu acabei me expressando mal em relação... Ele tem muita influência no futebol. Não, ele tem influência pela força política claro. que ele tem. Eu me referia à parte hierárquica do clube. O cargo diretivo do BAP não interfere necessariamente dentro do futebol. Ele é vice-presidente de relações internacionais do clube, alguma coisa do tipo externa, sei lá, enfim. Os caras fortes que realmente respondem pelo futebol do Flamengo, por mais que o BAP tenha uma força política, e óbvio que a opinião dele também pesa muito, inclusive dizem nos bastidores aí que ele quer também a contratação do Sampaoli. Eu não sei até onde isso é verdade, onde é um boato, mas que isso talvez aí também seria novamente um conflito com o Marcos Braz. Fica uma expectativa muito grande na apresentação dos titulares do Flamengo e também do técnico Jorge Jesus. Porque esse aí que se desligou do Flamengo, foi desligado do Flamengo, Paulo Pelaip, ele era o dirigente mais próximo do técnico. Mais próximo, ele acabou se tornando amigo pessoal do Jorge Jesus, ao ponto de recentemente, a convite do Jesus, o Paulo Pelaip ter ido a Lisboa, enfim, participou de eventos em homenagem ao Jorge Jesus, enfim, então fica uma expectativa também muito grande, como é que vai ser, Paulo Lima, a reação do Jorge Jesus sem o Paulo Pelaip. Mas olha, informações, inclusive, de que ele já perguntou por que teria saído e até agora ninguém explicou exatamente. Mas também, assim, queira ou não queira, não é uma função de questionamento do Jorge Jesus, né? O que o Jorge Jesus precisa ter? Condições de trabalho. A condição de trabalho lá passa pelo elenco. E o Flamengo, pelo amor de Deus, né? O Flamengo está trazendo um zagueiro de alta qualidade, né? Está pensando no Michael, Pedro Rocha. Assim, chega o técnico. E nesse momento, por mais que vocês tenham colocado aí o Pelaip é uma quarta, quinta força no departamento de futebol. O CEO e também o Marcos Braz, esse sim. Tanto é que o Marcos Braz tem uma expressão de mídia até maior do que o Landim. Muito maior. O Marcos Braz é o trator do futebol do Flamengo. E ele está certíssimo, eu acho que o Mano foi correto quando ele diz para que vai arrumar confusão, para que vai acender essa pólvora, incendiar, botar gasolina na fogueira, quando o problema é deixar o Flamengo tranquilo, sossegado para 2020. É uma questão de diretoria, Paulo Pelaip pode ser amigo do Jorge Jesus, pode ter um bom relacionamento, até porque ele é funcionário remunerado do clube e ganhava muito bem, ponto.
É a virtude dele como profissional do departamento de futebol. Mas a diretoria entende, e eu falei isso ontem aqui, na questão da hierarquia, que não serve mais o trabalho do Paulo Pelaip. Outro detalhe que o Mando falou aí. O Jorge Jesus chega e ele ressaltou isso e vem ressaltando que até maio é o contrato dele. E recentemente em Portugal ele falou assim, se houver uma proposta, quem sabe de um Real Madrid, é lógico, né? Especulando uma suposição de que um grande clube da Europa possa chamá-lo, ele tem uma multa rescisória pequena e pode ele pagar, já que o Flamengo não tem multa rescisória com ele, vai até maio. Mas a questão do Sampaoli, ela continua sendo ventilada na Gávea, sim. E isso já foi desde a temporada passada, quando o Sampaoli deixou o Flamengo. Mas o Sampaoli já está com residência fixa no Rio de Janeiro, pode ser que esteja aguardando a definição do Jorge Jesus. Tudo pode acontecer. Nesse momento, o Flamengo caminha com o Jorge Jesus até maio. Até maio. E eu acho que a saída do Paulo Pelaip, vai ser diluída daqui a pouquinho com a representação, com o início do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho ninguém mais fala no Paulo Pelaip. Quer saber, Paulo Lima, ontem, como eu coloquei aqui, foi uma conversa informal. Até porque, para ontem, estava prevista uma entrevista coletiva do Marcos Braz e Paulo Pelaip. E o Bruno Spindel, né? O departamento de futebol do Flamengo. Só que com a saída do Paulo Pelaip, a entrevista foi cancelada. E o Marcos Braz, que já tinha na agenda esse compromisso do CT Ninho do Urubu, ele cumpriu a agenda e aproveitou de forma até elegante, achei bacana, né? Ele não deu entrevista, mas reuniu os jornalistas e bateu um papo ali, tirou dúvidas, enfim. E nessa conversa informal, ele chegou a dizer que ele não queria a saída do Paulo Pelaip, mas que ele não ficou incomodado da forma como pintaram. Lógico. Que ele não. E palavras do Marcos Braz. Consultado, né, gente? Gente, ele falou, ele não queria saída. Tanto é que ele pediu a renovação do contrato do Paulo Pelaip. Mas ele garantiu ontem, nessa conversa com o jornalista, que ele não se incomodou com o processo. Que é aquilo, a vida vai seguir, vai continuar e ele está focado. Vocês acreditam mesmo que o Marcos Braz não foi consultado? Não foi consultado? Marcos Braz, vamos sentar aqui. Lógico que foi. Eu acho que não. Ele reiterou, Paulo, que ele não foi comunicado. Tá bom. Ele reiterou nessa conversa ontem. Eu não acredito. Você não acredita? Não acredito. Eu acho que alguma coisa, não é possível que o Marcos Braz, com o poder que tem no departamento de futebol, por mais que tenha os homens fortes lá, o Landim, enfim, toda a sua cúpula de direção, não tenha ligado para ele, olha só, não dá para ficar... Vou abrir aspas aqui, tá? Vou abrir aspas aqui para o Marcos Braz. Não fomos comunicados da não renovação. Com todos os jogadores, o clube nunca comentou que não renova. Estou aqui, tinha uma entrevista marcada. Pelaip estaria. A gente desmarcou. Não tinha sentido eu vir aqui e não falar. A questão toda... Mas ele reiterou aqui que não foi comunicado. Não foi comunicado da não renovação. Isso é uma outra coisa. Mas que ele foi participante de conversas dizendo que poderia haver a não renovação. Gente, não cabe na minha cabeça. Desculpa, não cabe na minha cabeça o poder que tem o Marcos nesse Flamengo de hoje, nessa montagem da estrutura com o Spindel, os homens que trabalharam para trazer jogadores importantes, 2 laterais de peso, trazer o próprio Jorge Jesus, né, fazer o que fez, o que fizeram, né, os dois, essa dupla, o Spindel e o Marcos Braz, que num momento como esse eles não participassem de uma conversa, nem que fosse pelo telefonema, olha só, tá rolando aqui que não dá para ficar. Então, não foi comunicada a renovação, uma outra história. Mas que foi ventilado, foi, gente. Mas o próprio Pelaip, quando ligou para o Marcos Braz para comunicar que ele não estaria nos planos do Flamengo em 2020... É muito espaço para o Paulo Pelaip. Desculpa, é muito espaço para o Paulo Pelaip. Gente, é muito espaço. Mas eu não acho que é muito espaço para o próprio Paulo Pelaip, Paulo Lima. Eu acho que é uma estrutura que deu certo e não teria por que mexer. Não, por que não mexer? O que vale... O que ganha dentro de campo é o time. O Paulo Pelaip é um grão de arroz na estrutura, gente. Por mais que o time do Flamengo tenha feito muito sucesso, eu acho que vale também aí ressaltar todo o backstage que o Flamengo tem ali participando ativamente da vida do futebol. Quantas vezes isso passa do relacionamento da diretoria para com os jogadores, passa pelo departamento médico, passa pela nutricionista. Eu acho que é uma engrenagem que deu certo. Quando você tira uma peça da engrenagem, não é que o Paulo Pelaip ele vai fazer a falta que o Gabigol faz, ou que o Bruno Henrique faria, ou que o Jorge Jesus faria, enfim. Mas querendo ou não, é uma peça que deu certo. Mas vamos cara próximo ao elenco. E aí vamos lá. A discussão é boa. Eu caminho mais na ótica do Paulo Lima também. Eu acho que apesar de um modelo vitorioso, apesar de um modelo campeão, são necessários ajustes. A gente está vendo isso dentro das 4 linhas. Flamengo, por exemplo, não renovou com o Rodolfo.
buscou o Gustavo Henrique. Isso é um ajuste técnico. Só uma melhora, né? Laterais, liberou o Rodinei, tá indo buscar o outro lateral. Orejuela. Quer dizer, são ajustes. Também. Mas nós estamos vendo mudanças em time que está ganhando.